Hoje eu voltei com um tema que estão me pedindo bastante no Conexão Mulher sobre Instagram e anúncio pago. Então hoje nós iremos abordar o tema sobre anúncios pagos e também falar a diferença, né, entre Instagram e Facebook. Qual a diferença entre os gerenciadores? Isso eu vou estar mostrando para vocês hoje na íntegra, no treinamento de hoje. Eu sou a Fernanda Nemeth, sou idealizadora do Conexão Mulher, aqui da Zona Norte de São Paulo, Freguesia, Brasilândia, Pirituba. Todas as mulheres estão convidadas a participar do Conexão Mulher. E lembrando, né, que dia 8 de junho nós estaremos com uma feira, com a primeira feira de empreendedorismo feminino da Matriz, em frente à Casa da Cultura, onde nós trabalharemos com as empreendedoras locais, ou seja, as mulheres empreendedoras que atuam aqui na região da Freguesia do Ó, da Brasilândia e de Pirituba. Também tendo o apoio também da Casa da Cultura, a vereadora Sandra Santana, para este primeiro evento do Conexão Mulher, que é essa feira. E também repassando que todos os meses nós temos treinamentos na Casa da Cultura presencial. Além dos online, nós temos os presenciais, que é uma conexão e um network entre as mulheres, onde as mulheres se integram, onde as mulheres se conhecem, trocam as ideias, trocam informações sobre os negócios próprios. Então, é basicamente essencial que todas participem também presencialmente na Casa da Cultura e nos encontros que o Conexão virá a fazer daqui para frente também. Então vamos lá, caneta, papel, lápis, que a gente vai voltar nas anotações. Vou enviar para vocês todo o treinamento pelo grupo do WhatsApp. Quem não está ainda no WhatsApp pode solicitar o acesso por aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, que é @conexãomulher.inspiramulheres, tá? Lá você tem todas as informações sobre este projeto. Então, vamos lá? Como eu estava falando, nós iremos abordar hoje o tema de Instagram e anúncios pagos. Mas antes, eu tenho uma frase que eu sempre coloco em todos os treinamentos que eu faço, seja presencial ou seja online. Aliás, o projeto Conexão Mulher, ele visa conectar, ele visa a saúde mental da mulher, ele visa a integração dessa mulher que está começando um próprio negócio ou que já está num próprio negócio e que está perdida, não sabe para onde vai e precisa de um apoio. Então, como eu sempre falo, vocês não estão sozinhas. O que vocês precisarem, Conexão está aqui para ajudar, para auxiliar e a orientar da melhor forma possível a vocês, tá bem? E de forma gratuita, tá? Toda a parte de projeto, de conexão, que envolve todos os treinamentos coletivos, são gratuitos, tá? Eu, Fernanda, atuo também como comunicação e marketing, trabalho com eventos já há 16 anos. E também trabalho no particular para algumas empresas. Tem algumas empresas que solicitam também essa consultoria particular, tá? Mas vamos lá, vamos começar? A frase do dia a frase do treinamento de hoje é: o sucesso só vem quando você termina o que começou. E isso que quer dizer? Então, tudo que você comece, você termine, não deixe no meio do caminho. Se você começou um projeto, se você começou um sonho, vá até o fim, não desista por ninguém. Seja o seu sonho, seja a cara da sua empresa, seja você influencer da sua marca. Não deixe ninguém diminuir o seu sonho, o seu projeto. Então, o sucesso vai vir depois que você terminar o que começou. Então, vamos dar continuidade aqui no treinamento de você. O Instagram é uma das redes sociais mais acessadas pelos brasileiros, tá? Então, por ter um foco nas imagens, tem sido vitrine ou catálogo digital de diversos negócios. Ou seja, através desse catálogo digital, você vai expor os seus produtos, os seus serviços, sua vida pessoal, tudo está hoje em dia num catálogo de fotos no Instagram. Tudo começou com catálogos de fotos, onde as pessoas arquivavam fotos, né? Antigamente nós tínhamos o Orkut, e com a finalização do Orkut, entrou
o Facebook e logo em seguida entrou o Instagram. O Instagram, no início, era para ser somente uma rede de fotos, onde você arquiva fotos na nuvem, mas acabou se tornando um mundo de negócios, tá? Então, ele abriu o nicho para que você também divulgue seu produto, o seu serviço, tá? Então, apresentar o seu serviço, os seus produtos para vender pelo Instagram. Então, hoje ele é fundamental, por isso preparamos dicas práticas para você usar o Instagram em prol do seu negócio, em prol do seu serviço, tá? Então, hoje em dia, o Instagram, ele é uma ferramenta mundialmente procurada para business, né? Corporativos, pessoas físicas, pessoas de pequenos negócios, médias empresas, tudo é o Instagram. E hoje podemos falar que o Instagram, ele é um pouco melhor que o Facebook, tá? E isso a gente vai falando no decorrer aqui dos slides que eu vou passar para vocês no grupo Conexão Mulher em PDF, e todo esse arquivo que eu estou falando em treinamento, tá? Então, qual que é a diferença entre Instagram e Facebook? A principal diferença entre os anúncios do Instagram e no Facebook reside no público-alvo e na natureza do conteúdo mais eficaz. Ou seja, o Instagram, ele é um pouco limitado em você usar a ferramenta em questão de você selecionar o público-alvo. Sendo que no Facebook você tem uma abrangência para você destinar o seu público, moderar a região, trabalhar toda a atividade que você quer atuar, ou seja, que você quer atingir. No Instagram, ele é um pouco mais limitado sobre essa ferramenta, porém é uma ferramenta boa, mas tem que ser muito bem executada para que a gente atinja o público-alvo ou o cliente que vocês queiram vender, o cliente final, tá bem? O conteúdo. No Instagram, o conteúdo visualmente atraente, como fotos, vídeos, como eu falei lá no começo, que lá atrás, muitos anos atrás, quando o Instagram veio ser lançado, inicialmente era para ser um catálogo de fotos. Hoje, ele é um método eficaz para a divulgação de produtos e serviços, tá? No Facebook, a diversidade de formatos, incluindo textos, vídeos e imagens, permite alcançar um público mais amplo. O Facebook veio muito mais antes, né? E outra, o Facebook você consegue moldar o tipo de anúncios, o texto é outro. No Instagram ainda tem algumas limitações para você fazer postagem, o que no Facebook a gente consegue uma liberdade maior para trabalhar posts, tá? Engajamento. O Instagram tende a ter uma taxa de engajamento mais alta, por quê? Ele é para um público mais jovem, é um público de digital, de influencers e que gostam de uma tecnologia melhor. O Facebook, ele é um pouco mais arcaico, então ele puxa um pouquinho a metodologia do antigo Orkut. O que o Instagram hoje, ele é mais com um sistema um pouco mais moderno, tá? Lógico que eles vêm sofrendo atualizações. O Instagram sempre está com atualizações novas para que os influencers, as pessoas, os usuários possam ter essa atualização também, tá? Então, é um ambiente mais visual, pessoal, onde as pessoas se conectam mais facilmente. Alguns tópicos eu vou passar para vocês agora, como objetivos de campanha, segmentação, formatos de anúncio, custos. E são alguns tipos de ferramentas que a gente tem que estar prestando atenção, tá? Então, vamos falar os objetivos de campanha. Então, se o objetivo for alcançar um público mais jovem e envolver com conteúdo visual, o Instagram pode ser mais eficaz se o objetivo for atingir um público amplo e diversificado. O Facebook pode ser a melhor opção. Por quê, gente? O Facebook, nós podemos inserir textos, as fotos a gente consegue inserir sem limitações, que o Facebook, ele atrai um público mais jovem, então é mais digital, moderno, mais prático, tá? Então, como eu falei, o Facebook às vezes ele é um pouquinho arcaico, então para as pessoas, vamos supor, de 40 a mais, que já se adequam ao Facebook e são usuários frequentes do Facebook, é mais fácil a utilização. E no Instagram, é um pessoal um pouco mais jovem, um pessoal
mais liberal. Então, assim, a linguagem é um pouco distante uma da outra, tá? A segmentação. As possibilidades de segmentação são quase idênticas nos dois sistemas, mas no Facebook você pode segmentar para usuários de desktop, que é o computador, tá, gente? E especificar navegadores, enquanto o Instagram a segmentação é apenas para smartphones. Ou seja, a configuração deles é somente para celulares, tá? Então, no Facebook, você tem essa opção de quando você divulga, você amplia também para pessoas que não têm... hoje todo mundo tem celular, mas tem pessoas ainda que usam muito o computador, o notebook. Então, tem como se configurar também essa possibilidade. Formato de anúncio. O Facebook oferece mais opções de formatos de anúncio, como experiência instantâneas e geração de cadastros, além de formatos comuns do Instagram. Como eu falei, o Facebook ele fornece mais amplicidade na questão de anúncio. O gerenciador do Instagram ele é muito completo. E é fácil também de gerenciar. A gente consegue fazer um resumo do que a gente quer nesse gerenciador do Facebook. O Instagram ele é mais enxuto, tá? Ele não te dá muita opção do que você quer classificar como perfil de usuário, tá? Custos. O custo por clique, que é o famoso CPC, no Instagram pode ser mais elevado devido à alta taxa de engajamento ao público mais segmentado. Ou seja, quando eu falei lá atrás que o Instagram ele dá mais retorno, porque o público tem a capacidade de aumentar a cada dia, o Facebook não. Hoje os usuários de Instagram aumentou cerca de 80% no Brasil. Então, é onde a gente vai encontrar mais usuários, mais pessoas vendendo produtos e serviços e pessoas procurando por produtos e serviços é no Instagram, tá bem? O Instagram é um grande aliado da estratégia de vendas. Então, você tem que descobrir como usar no seu negócio. Então, o Instagram ele é uma vitrine online. Ou seja, como eu falei lá atrás, ele foi lançado para ser um catálogo de fotos. E hoje ele se tornou um catálogo de produtos e serviços, tá? Então, antes de a gente começar com a aula prática, eu vou somente falar e detalhar algumas coisas. Antes de começar a nossa aula prática, o Instagram, lá atrás, como eu informei, era para ser um catálogo digital de fotos e hoje se tornou a empresa que é da empresa Meta, onde ele trabalha toda a parte de divulgação de produtos e serviços, informações, noticiários, você encontra tudo hoje no Instagram. Vamos dizer que o Instagram ele emprestou a plataforma para vocês divulgarem as fotos, os produtos, os serviços, o que vocês quiserem postar, como vocês já fazem todos os dias, tá bem? Só que o que o Instagram pensa? Para que eu vou emprestar a minha plataforma e o que eu vou ganhar? Então, existe os anúncios pagos, tá? Então, assim, lógico que toda empresa quer ganhar, nada vem de graça, gente. Então, hoje em dia é essencial anunciar nos anúncios pagos. Não adianta você colocar o seu produto, o seu serviço e deixar no seu Instagram parado ali. Você precisa mostrar. Uma vitrine precisa ser mostrada, precisa ser divulgada. E divulgação, gente, já vem de lá de muitos anos atrás, quando nós tínhamos o quê? A lista amarela. O anunciante precisava pagar para sair na lista amarela com a empresa dele. E a mesma coisa funciona esse folheto digital. É como se fosse uma lista. Então, se você não paga, as pessoas não vão saber do seu produto, somente os usuários que estão já no seu perfil. Então, eu falo que hoje é obrigatório as empresas anunciarem, nem que for R$6 a R$10 por dia, tem que fazer o engajamento para que vocês tenham um retorno, para que vocês tenham sucesso, para que as pessoas vejam o produto de vocês, ou melhor, vejam a vitrine de vocês que está ali exposto para o mundo, né? Ou dentro da sua região, dentro da forma que você quer trabalhar. Então, eu acho e creio que o anúncio pago é essencial para o crescimento da empresa
de qualquer um, tá? Seja qualquer tipo de anúncio, como eu sempre falo, seja no Google, seja no Facebook, seja em qualquer meio de comunicação, vocês têm que colocar isso na mente de vocês, que o anúncio pago é essencial para uma empresa. Então, vocês têm que colocar isso na mente de vocês e começar a executar, e vocês vão ver o retorno. Mas antes de executar, tem que aprender a mexer nas ferramentas corretamente, tá? Para que vocês não caiam em nenhum tipo de cilada contra vocês mesmos. Eu comentei sobre as ciladas contra vocês mesmos, né? Vocês acharam que eu já ia entrar no treinamento. Não, não, não. Antes disso, nós teremos uma aula sobre o que fazer antes de sair postando e pagando, tá? Então, a primeira coisa, gente, que eu sempre falo, tenha um perfil comercial. Não misture conta pessoal com profissional. Não misture sua vida pessoal com a sua empresa. Não misture a sua intimidade com negócios, tá? Isso gera falta de profissionalismo. Então, vocês coloquem isso anotado bem grande para que vocês nunca se esqueçam sobre isso, tá? Geralmente tem pessoas que têm os segmentos religiosos, tem pessoas que não. Então, se vocês atendem um público diversificado, vocês não podem simplesmente ficar colocando política, futebol, certo tipo de religião, porque o seu perfil de cliente, às vezes, é de uma outra religião, uma outra política, para não ter conflito e vocês não perderem também o cliente por conta de uma escolha de vocês, tá bem? Então, vocês comecem a se monitorar. Toda a parte de vida pessoal e íntima de vocês tem que ser no perfil pessoal. Então, eu sempre falo sobre isso e eu pego muito no pé sobre esse tipo de conduta profissional, tá? Outra coisa, capriche na foto do perfil. Foto profissional, foto do estabelecimento, foto de repente de algum produto ou de serviço, mas que seja uma foto que chame a atenção, que tenha um perfil profissional, que seja bem tirado, tá? Que dê para entender que é de uma empresa, tá? Então, isso se chama imagem, consultoria de imagem. Você tem que mostrar a sua marca, apresentar a sua marca com a foto do seu perfil. A pessoa que vai entrar no seu perfil, a primeira coisa que ela faz é olhar a foto. Então, vocês se atentem a uma foto adequada para o seu perfil comercial ou o logotipo da empresa, tá? Crie um nome de usuário fácil, que a pessoa possa assimilar quando voltar a procurar o seu perfil. Nada de nomes exuberantes e compridos. Então, um nome fácil de assimilar e de guardar. E na hora que vocês forem também passar esse arroba pro seu cliente ou pro seu seguidor, seja fácil para você lembrar também. Porque já acontece, muitas vezes a pessoa bola um monte de frases, um nome em inglês, um nome que é muito difícil de lembrar e na hora que vai passar pro cliente, não sabe. Então, vocês se atentem-se a isso também. Faça uma bio completa. O que é a bio, gente? A bio é a frase que vai embaixo do nome do perfil. A bio, o que vocês podem colocar? Um slogan, uma frase legal, ou vocês podem colocar o número de contato de vocês. Se tiver site, pode colocar o link de site. Isso fica a critério e criatividade de cada um. Desde que seja um slogan, uma frase criativa. Hoje nós temos o IA que pode auxiliar vocês a montar uma frase para colocar na bio, tá? Você pede para analisar, eles fazem essa análise para que você tenha um slogan, uma frase bem legal para colocar na bio. Você pode usar também o Linktree. O que seria? Seria um cartão virtual que dá a opção de você criar com esse link, o número do WhatsApp que já é direcionado para o seu business e outros links que você pode criar dentro desse Linktree,
que é muito legal e é muito utilizado hoje, fácil de configurar, mas será para um outro dia também este tema. Então, ele direciona, gente, para WhatsApp, para blog, para site, tá? Então, ele é muito fácil, não precisa ficar gerando vários links na bio. É muito legal, até para o YouTube é muito bacana, tá bem? Foque no engajamento do seu cliente, tá? Só o número de seguidores não importa. Como eu já falei, seguidores não paga conta. O que paga conta são pessoas comprando o seu produto, tá? Você precisa manter um relacionamento com os seguidores para que eles se tornem fiéis consumidores dos seus produtos. A partir do momento que vocês conseguem seguidores novos, vocês têm que manter essa audiência fiel a você para que vocês não percam seguidores. Como que você faz isso? Postando fotos boas, postando reels, stories criativos. Quando eu falo de post, gente, não adianta vocês encherem o catálogo de vocês somente de fotos de produto ou serviço. Vale lembrar que, às vezes, é bom vocês falarem sobre o produto, como foi gerado aquele produto, falar a história daquele serviço, demonstrar, se for serviço, demonstrar para o cliente como que você faz aquele serviço, como que o produto foi feito, como que ele foi elaborado. Isso prende o cliente, isso cria interesse e cria engajamento para o seu negócio, tá? Como eu havia falado, aposte no poder das imagens, use a sua criatividade para criar fotos, vídeos, stories. Não fique engessada, não seja igual ao seu concorrente, crie, se diferencie. No Instagram é criatividade, criatividade nos textos, nas descrições, no título da sua foto, tá? As imagens têm que ser perfeitas, então se atente, por mais que às vezes o celular seja aquele velhinho, mas procura uma luz boa, procure um posicionamento bom para que você faça um material legal e que chame a atenção. A foto, gente, ou postagem, como a gente pode falar, tem que criar encantamento aos olhos do cliente. Se não encanta, não tem seguidor. Se não encanta, não tem venda. Se não encanta, não tem engajamento, tá? Então, prestem atenção no feed do Instagram, stories do Instagram. Criar destaques é muito bom, tá? Os destaques, para quem não sabe, abaixo da bio tem uns círculos. E lá você pode colocar vários destaques. Então, vamos supor, no Conexão Mulher eu tenho um destaque de comunicação, eu tenho destaque das empoderadas, eu tenho destaque dos eventos, tenho destaque da mídia, onde já saiu. Então, são destaques que às vezes o meu seguidor, para facilitar a vida dele, ele pode entrar lá de forma resumida e eu já tenho tudo a pronta entrega no destaque. E vocês podem usar os destaques como avaliações de cliente, vocês podem colocar produtos que vocês mais vendem, vocês podem estar colocando também a história de vocês, vocês podem gravar e falar sobre a história de vocês, deixar falando lá quem é vocês, como que vocês começaram, é bem legal também. Para quem tem loja física, vocês podem montar um destaque como chegar. Então, isso é interagir com o seu cliente, tá? E criar as hashtags. As hashtags, gente, embora esteja aqui na minha lista, hoje ela não é tão essencial. Por quê? Hoje o algoritmo do Instagram, ele não visa só hashtag, exige também o que você escreve. As próprias descrições já tem que exigir o quê? As suas palavras-chave, tá bem? Para que vocês consigam ampliar e chegar próximo ao público que vocês precisam, que vocês necessitam, tá bem? Então, o hashtag, ele entra também como um complemento da descrição de que vocês vão formular o texto abaixo da foto, do post, do Reels, sobre o produto ou serviço que vocês estão divulgando. E para encerrar esse tema, tá? Tá quase lá. Vocês marquem quando vocês postarem sempre a localização, ou seja, isso vai limitar aonde você quer trabalhar. Estamos na freguesia, então toda vez que for
fechar um post, lá tem localização, marque a região que você está. Faça sorteios, que é bem legal, faça sorteios de brinde ou forneça cortesias, isso atrai clientes, isso atrai engajamento, tá? Sensibilize da importância do movimento, tá? E reforce que seu produto ou serviço pode ajudar a vida de outras pessoas. Então, tenha essa mentalidade que o seu produto vai ajudar uma pessoa que está procurando por aquilo. Ou seja, uma pessoa que saiu do hospital e precisa de remédios, precisa de medicamentos. Então, ele vai procurar farmácias, drogarias no Instagram. Então, a drogaria, o Instagram, é algo que ele precisa para aquele momento. Então, ele vai ajudar aquela pessoa enferma que está necessitando de medicamentos. Então, sempre pensam, alguém está precisando do meu produto, tá? Desta forma que a gente tem que analisar o mercado e analisar o cliente final, tá bem? No último treinamento, foi falado sobre calendário editorial. Eu vou reforçar aqui alguns horários que é essencial e é ótimo para fazer post, seja story, seja reels ou postagem normal, tá? Então, nós temos os seguintes horários: 7h15 da manhã, meio-dia e 20 e 19 horas. 7h15 da manhã, seguidor faz a primeira checagem nas redes sociais para ver notícias, fofocas, ver o vizinho, a grama do vizinho. Então, pode interessar ver o seu conteúdo, tá? Os vídeos precisam ser curtos com menos de 40 segundos, então vocês se atentem. Meio-dia e 20, horário do almoço, horário do rush. Ideal para postagem práticas e leves, porque o dia ainda está na metade. E se aquela pessoa já passou por algum problema, ele quer ser rápido para ver a postagem, não que demore. 19 horas, fim do ciclo do trabalho, para muitos, né? Pode apostar em conteúdos mais densos, porque esse é o momento de maior atenção. É o momento que a pessoa chega em casa ou tá no ônibus, é o momento que a pessoa está relaxada. Criar um calendário editorial. Então, segunda-feira nós temos um post com passo a passo de uso do produto. Então, ou seja, vai fazer um passo a passo do seu produto, o seu serviço, como eu já tinha falado. Terça-feira, dicas sobre sua área de atuação. O que você faz, o que você tem de produto, como você executa, falar sobre a sua área de atuação, é muito interessante. Quarta-feira, perguntas e respostas nos stories, isso cria engajamento, cria conexão com o seu usuário, com o seu cliente. Quinta-feira, dia de TBT de um lançamento, um produto que faz sucesso na sua rede de catálogo. Então, você pega aquele produto que chama mais atenção e joga no TBT. E sexta-feira, Reels com a rotina de trabalho. É bem legal você pegar no começo do dia até o final e vocês colocam uma velocidade mais alta, rapidinha, e mostra em detalhes como foi o seu dia. Isso é bem legal e chama atenção, tá, gente? Eu já fiz. Sábado, dicas de lazer para o fim de semana em que o cliente possa usar seu produto. Então, você pode passar dicas. De repente, quem trabalha com alimentação, fazer um piquenique, ou um domingo tá com a família. Quem trabalha com fitness, olha, vamos fazer dicas para usar no parque. Então, tem diversas formas de vocês serem criativas pro final de semana, pro seu cliente final. Bom, já estamos aqui no Instagram, no perfil do Conexão Mulher, como vocês podem ver. Eu estava falando sobre os detalhes aqui, né? Os destaques. Então, aqui, olha, são as bolinhas que eu falei pra vocês aqui, olha, tá vendo? Então, consultoria, empoderadas, eventos, mídia, podcast e assim por diante. Bio é isso aqui, gente, é a frase que está abaixo do nome, tá bem? E aqui vem um link que pode ser direcionado para o YouTube ou para o site de vocês. Então, vamos falar do que viemos falar, que é sobre anúncios pagos. Então, vamos começar. Então, eu vou escolher uma divulgação aqui. Vamos colocar esse aqui. Então, vocês podem ver que tem Turbinar Rio
E tem alguns que, olha, turbinar de novo, esse daqui já foi turbinado, tá? Então, o que tá aqui, turbinar, que nunca foi turbinado. Então, vamos colocar aqui, então, neste daqui. Cliquei. Aí, vai abrir uma outra tela para vocês. Então, essa tela já vem uma tela de gerenciamento. Então, aqui eu tenho visitar seu perfil, visitar seu site ou enviar mensagem para você. Se você tiver no seu perfil, se quer seguidores, a gente vai clicar aqui, onde já está. Se eu quero visitar o seu site, ou seja, se eu já tiver um site, ou um blog, ou algum link que eu já tenho, um endereçamento, eu vou clicar aqui. Se eu quero vender, eu vou clicar aqui, enviar mensagem, desde que, se vocês tiverem um WhatsApp Business, pode ser utilizado, caso não tenha, pode ser direcionado por direct do Instagram. Eu vou dar um exemplo, como enviar mensagem para mim, tá bem? Então, eu vou clicar aqui. Já tá certinho, enviar mensagem. Requisitos especiais aqui não é clicado, tá, gente? E aqui é bem interessante, porque quem deve ver o meu anúncio? Então, aqui eu tenho alguns títulos já, que quando eu crio, eu já deixei pronto. Então, eu vou clicar, vamos supor que vocês precisam do começo. Então, vamos começar lá do comecinho, tá, gente? Então, aqui eu tenho usar o público advantage. Esse você deixa sempre aqui desclicado. Você vai criar um nome. Então, vamos supor, eu vou colocar um nome aqui, mulheres. Localizações, vocês vão colocar aqui a localização de vocês. Então, ou seja, vamos lá. Eu vou colocar freguesia do... Vamos ver se entra aqui. Eu vou colocar como local, que não entrou aqui. Freguesia. Tá bem? Ele vai dar um raio de 5 km. Então, aqui, ó, vocês podem... Então, com tudo configurado, já com raio, a minha localização, aqui escrito mulheres, específico pro meu público, tá? Freguesia do onde eu tô localizada. Eu vou selecionar agora valores. Mas, Fernanda, que valor que eu posso colocar? Nós temos orçamento a partir de R$6 até R$ 5.727 por dia. Lembrando que isso é valor por dia, tá, gente? Então, vamos colocar um exemplo de R$6. Aqui nós temos veicular esse anúncio até pausá-lo ou definir duração. Eu sempre recomendo que coloquem definir duração. Então, vamos calcular 7 dias, que é a semana inteira, tá? Então, de segunda a domingo. Então, aqui ele vai falar, olha, mensagens estimadas estão baixas. Pede para você aumentar, mas não é necessário e não é obrigatório aumentar isso daqui, tá, gente? Isso aqui é o que eles sugerem. Aqui, você pode programar o seu anúncio. Então, vamos supor, se você no dia seguinte está bem atarefado, você configura o seu anúncio e deixa programado o horário e o dia que vocês desejem, tá? E aqui você vem, turbinar rios. Para mim, aqui vai aparecer que eu não tenho saldo, tá? Porque eu não coloquei, então ele vai aparecer aqui, olha, você tem 0,0 de saldo, de fundos disponíveis, tá? Aqui é o valor total do que você selecionou. Então, deu R$42 e você tem opções de pagamento no Pix, no Nubank, no boleto, no Mercado Pago. Eu sempre coloco como Pix, tá? E aqui eu vou dar avançar. Quando vocês fizerem o Pix, gerar o código, automaticamente já vai aparecer um fundo de caixa aqui para vocês. E aí, você só dá publicar anúncio. Tá? Então, é muito fácil no Instagram para vocês configurarem, seguindo essas dicas que eu passei passo a passo para vocês, não vai ter erro, tá? E qualquer dúvida, vocês podem sempre estar me consultando, por favor. Na próxima aula, eu vou falar sobre Facebook para vocês, tá bem? Para que vocês consigam configurar o gerenciador do Facebook. Então, mulheres maravilhosas, empoderadas, hoje é isso. Mais um treinamento sobre ferramentas de mídia digital. Hoje falamos sobre o Instagram
eu falei sobre algumas dicas que vocês podem fazer, alguns erros que vocês não podem cometer antes de fazer qualquer tipo de postagem. Vamos prezar a imagem de vocês, a imagem da marca de vocês, a imagem do produto de vocês. Aliás, é um catálogo digital e tem que ser olhado de perto, não é somente postar. E sim, tem que ter detalhes. E detalhes faz a venda. Então, vocês fiquem atentos, aguardem os próximos treinamentos. Próximo treinamento será sobre Facebook, tá? E sobre também, eu tô querendo muito trazer para vocês sobre consultoria de imagem. Por quê? Porque nós somos a nossa marca, nós somos a influencer do produto. Então, vocês têm que prestar atenção no que vocês representam para a empresa de vocês. Quem que veste a camisa de vocês é vocês. Então, vocês se atentem a isso. Se tem pessoas que não têm ainda vontade de aparecer numa câmera, de falar em público, de falar frente à câmera, mas existem formas de vocês divulgarem sem precisar aparecer, tá bem? Então, fiquem com Deus, estou por aqui, atraiam outras mulheres que precisam também dessa energia, dessa conectividade, dessa conexão, e vamos juntas crescer cada dia e para que eu possa também ajudar vocês me ajudarem também, para que a gente possa transformar o Conexão Mulher, o melhor da freguesia, o melhor da Zona Norte, referência da mulher empreendedora daqui da Zona Norte de São Paulo, tá? Um beijo, 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 obrigada!